Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Vamos nos colocar em pé uma vez mais. 15, verso 21. Evangelho de Marcos 15, 21. Diz assim o texto: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9h da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, ó Cristo, desça da cruz, para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por esta noite, pela beleza da música que nos inspira, pela arte que nos toca. Muito obrigado. Abre o nosso entendimento, vivifica a Tua palavra dentro de nós uma vez mais, da mesma forma com as nossas crianças que agora recebem a Tua palavra. Abençoe os nossos pequeninos, Senhor, e fale um pouco mais conosco, nesta estação de Quaresma, neste momento de lembrança. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Naquela quinta-feira, Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote e lá ele passou a noite. Pela manhã, conforme a lei, quando havia a luz do dia, o julgamento poderia acontecer. E lá reuniu-se o sinédrio, aqueles que eram os líderes, os anciãos, e eles queriam ouvir Jesus uma única fala que pudesse incriminá-lo de maneira legal. E a pergunta era: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Mashiach, tu és o Messias? E quando perceberam que Cristo sim deixava claro o que ele era, quem ele era, por eles não aceitarem Cristo ser o Filho de Deus, declararam blasfêmia. E declarando blasfêmia, eles tinham então uma forma de culpar a Jesus. Aí, como não tinham o poder de executar alguém, eles levam para Pilatos, para o governador. E Pilatos interroga a Jesus. E Pilatos tenta entender o que está acontecendo, porque afinal esse era um business, esse era um negócio para e dos judeus. Mas Pilatos, que amava manter a ordem no seu governo ali na Judéia, ouve Jesus dando aquilo que a lei romana sempre invocava, que era: o acusado tem que ter direito de defesa. E Pilatos não vê nada de errado com ele. Pilatos não fala realmente ele é um impostor, ele é um louco. Não, Pilatos não diz nada. Mas quando Pilatos ouve que o movimento de Cristo, que o movimento desses seguidores do Nazareno começou no norte de Israel, na Galileia, ele se lembra do seu inimigo. E o seu inimigo era um outro no poder, e seu nome era Herodes. E lá na Galileia, na jurisdição dele, era que pertencia Jesus, os seus discípulos e os seus dramas. Então Pilatos decide mandar Jesus para Herodes. Herodes, você vai ter que cuidar disso. E levam Jesus até Herodes.
O texto nos diz que Herodes fica feliz quando ouve disso. Afinal, ele já ouvia falar dos milagres, ele ouvia falar de tudo aquilo que todo mundo dizia a respeito de Cristo, que estava ali fazendo milagres, aquele rabino, aquele mestre. E Herodes também interroga a Cristo. Nesse momento, nós já temos 3 interrogatórios. Um na casa do sumo sacerdote, um de Pilatos, e o terceiro agora de Herodes. E todos tentando ver se tinham como incriminar Jesus. A narrativa nos diz que Herodes, seguindo essa linha de gozação e zombaria, também zomba de Jesus. Coloca um manto sobre ele e manda-o de volta. Manda-o de volta para o seu inimigo, Pilatos. Pilatos, não vou resolver isso, não tenho como incriminá-lo, resolva você então. E o incrível acontece aqui, porque eles dois eram inimigos. Mas quando Jesus é devolvido para Pilatos, para que esse possa julgar, o texto nos diz que Pilatos e Herodes fizeram as pazes. Diante do príncipe da paz, eles adquiriram a paz sem perceber que estavam diante da paz. Parece que a paz de Cristo os contamina e os contamina fazendo-os ter paz. Mas eles não percebem que era o príncipe, que era o Sar Shalom, que era o príncipe da paz. De volta a Pilatos, que agora sofre uma pressão do povo. Uma pressão porque o Shabat iria começar. Teríamos que terminar logo com essa situação. Então Pilatos, perceba o horário, nós estamos aqui diante da Páscoa, a cidade está cheia. Nós precisamos de uma solução. Você já mandou para Herodes, já mandou de volta. O sumo sacerdote já deu a sua declaração: pecador, errado, condenado, blasfêmia. E Pilatos, tendo o direito de soltar um prisioneiro, o que fazia tradicionalmente, pergunta ao povo: Cristo ou Barrabás? Cristo ou um bandido? Cristo ou alguém que estava ali preso? E a multidão gritou: Barrabás, solte Barrabás. Pilatos cede à pressão. Pilatos lava suas mãos e ordena a crucificação de Cristo. Jesus, já abatido, pega sua cruz, com mais outros 2 condenados, e vão a caminho do Gólgota. Mas é interessante que o texto nos mostra que Jesus já não estava mais com seu físico pleno, com certeza já tinha apanhado bastante, sofrido bastante. E Jesus não aguenta carregar a sua cruz. E entra nessa hora uma pessoa que poderia ser um anônimo, mas que não é. Nós temos alguma informação dele. O seu nome era Simão. Ele era um africano. Ele era de uma cidade da Líbia, da cidade de Cirene, tida como uma das cidades mais importantes daquela região. E este africano é forçado, ele não é voluntário, é forçado a ajudar Jesus. Estava na cidade, parece-nos que estava lá por causa da Páscoa, foi comemorar a Páscoa. A Bíblia também nos diz que ele era pai de 2 jovens, possivelmente, o primeiro Alexandre, o segundo Rufus. E por que Marcos diz que ele, além de ser um africano, além de ser de Cirene, além de ser da Líbia, era pai e tinha 2 filhos com seus nomes? Provavelmente porque esses 2 nomes, Alexandre e Rufus, eram pessoas conhecidas. Há quem vá um pouco mais além, dizendo que talvez fizeram parte depois da igreja primitiva, ao ponto de o primeiro evangelista, o evangelista Marcos, ele quis assinalar e dizer: é aquele sim, é o pai dos meninos, daqueles que estão aqui no nosso meio. E ele então ali carregando forçadamente, ele tem uma honra que outros não puderam ter. Os 11 haviam fugido, os 11 haviam corrido, abandonado a Cristo. Aqueles que deveriam sim estar lá, porque eles ouviram de Cristo anteriormente.
que aquele que quiser acompanhar a Jesus deve negar-se a si mesmo, deve tomar diariamente a sua cruz. Os discípulos haviam ouvido essa instrução e quando chegou o momento de carregar a cruz, quando chegou o momento do sofrimento, não estavam lá para ajudar. Por isso que tem que entrar alguém que era de fora, pois os de perto perderam um momento insubstituível. O de fora ganhar honra, torna-se então o primeiro modelo humano de alguém, além de Cristo, que carrega a cruz de Cristo, nos dando essa ideia, essa ilustração. Alguém que prossegue no ato de carregar a cruz. Alguém que faz sim de uma maneira física, era o madeiro de Cristo. Pois os de dentro, os 11, haviam negociado com seus próprios corações, preferindo estar longe da hora do sofrimento, não carregando a cruz do seu Senhor. Eu e você, nós somos convidados para carregar a cruz diariamente. Eu e você estamos livres da madeira. Estamos livres da cruz física. Mas eu e você temos uma cruz que representa a nossa escolha de seguir os passos de Jesus, inclusive diante do sofrimento. Cruz que simboliza as aflições que possuímos. Porque diante das aflições, nós não deixamos as aflições nos guiar, mas nós pedimos, Jesus, guie-nos diante dessa aflição. Cruz que dia após dia vem e reafirma em nós que nós não somos aqueles que reagem simplesmente porque sofreram uma ação e precisa de uma reação comum, natural, uma reação como acontece das massas. Nós olhamos para Cristo e nos perguntamos qual seria a reação de Cristo. Cruz que coloca e mantém o Senhor em primeiro lugar. Não negocia. Não diz hoje Deus em primeiro lugar, amanhã a minha vida. Hoje o meu serviço, amanhã o que eu bem entender. Cruz que é o foco, cruz que é o caminho, cruz que é a redenção diária que nós precisamos. Porque a grande verdade, meus irmãos e irmãs, é que quando nós não estamos carregando essa cruz, não sofremos a pressão desta responsabilidade, sim. Nós afrouxamos. Nós deixamos tudo começar a ficar ou se tornar natural. Não há mais compromisso com a cruz. E eu fico pasmo com esse discurso às vezes, que confunde a graça maravilhosa de Deus, e sim, Ele fez tudo. E interpreta a graça como o total descompromisso com Cristo, que nos disse, carregue a sua cruz diariamente. A cruz física pesada de madeira, ele e Simão, o cirineu, levaram até o Gólgota. Jesus voluntariamente, Simão forçadamente. Jesus por amor, Simão pela força e dor. Ele cumprindo a sua missão, honrando o Pai que o enviou até o fim. E Simão sendo honrado, mesmo sem entender a honra que ele estava vivenciando. A sua cruz é sua, meu irmão e minha irmã. A minha cruz é minha. A sua cruz, só Deus sabe o peso que ela tem na sua rotina. A minha cruz, Deus sabe o peso que ela tem, e eu também sei, como você também sabe. Mas enquanto carregamos a cruz seguindo a Cristo, tudo vai se transformando. Tudo vai se regenerando, a restauração quando eu carrego a cruz, porque aí eu imito o meu mestre. Quando eu carrego a cruz eu vivo um pequeno, um momento pequeno daquilo que ele vivenciou. E eu sofro às vezes por imitá-lo, sim. Um Jesus que olha para a gente, bem-aventurados quando forem injustiçados, quando forem caluniados. Bem-aventurados serão
Nós chamados para orar pelos inimigos, amar a todos, como Ele amou. Amar a todos, entregando a nossa vida. A cruz não é fácil, a cruz não é leve. Ele nos capacita, mas a cruz nos transforma. De glória em glória, de passo a passo, a cruz vai nos transformando, nos limpando, e a caminhada vai ficando cada vez mais fluida, e eu vou seguindo, até aquele dia onde eu poderei trocar a minha cruz pela coroa que nos aguarda. Nós somos chamados nesta Semana Santa, semana chamada Santa, para refletir sobre o sacrifício do Senhor, para lembrar na experiência deste Cirineu, para celebrarmos a ressurreição no próximo domingo, com o coração grato e com a certeza de que a nossa decisão é levar a cruz até o fim. Pois lá no fim, ainda iniciaremos a nossa eternidade com Ele. Eu queria te dar alguns minutos nesse momento para você orar com quem está do seu lado, para você perguntar para ele ou para ela qual é a cruz que você está carregando nessa hora. Qual é a cruz difícil que você sente, que pesa, e você às vezes se sente sem forças. Vamos ter um momento de oração, de confissão. Fique à vontade, fale com a pessoa do seu lado, compartilhe a cruz do momento, e depois de compartilhar, ore uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros. Que assim seja todos os dias, que assim seja durante a caminhada, que assim seja até o fim. Contamos com Teu poder, com Teu Espírito Santo, que é força em ação, que é vento que sopra onde quer, para que, Senhor, possamos seguir os passos do nosso Mestre, Cristo encarnado, Cristo em nós. E é no nome dEle que oramos. Amém e amém.